Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí, certo? Mais um dia de aula. Hoje a gente vai tratar sobre o tema região Centro-Oeste, expansão econômica e ocupação, certo? O texto foi tirado pelo professor Adonai. Vamos lá, olha só. Então vamos lá, sétimo ano. Olha, nas últimas décadas, isso vamos falar da primeira expansão econômica. Nas últimas décadas, a economia do Centro-Oeste se diversificou. A região prosperou em todos os setores, primário, secundário e terciário. E sua participação no PIB brasileiro aumentou de 8,8% em 2002 para 9,6% em 2015. A tabela aqui demonstra isso aí, certo? Observem a tabela a seguir a evolução dos valores referentes ao PIB da região Centro-Oeste nos últimos anos, em comparação ao das demais regiões do Brasil, certo? Então, deu uma subida legal né, a região Centro-Oeste em termos de PIB, Produto Interno Bruto. A região é marcada pelo desenvolvimento das áreas agrícolas, desde a década de 1930, quando o objetivo era atender ao mercado consumidor de outras regiões, especialmente da região Sudeste. Esta é impulsionada pelo crescimento industrial, junto aos projetos de integração nacional, promovidos principalmente pelo Estado, como os investimentos em rodovias e a transferência de capital do país com a construção de Brasília, que deu esse grande boom à região Centro-Oeste. Essa atividade econômica foi importante estimuladora da ocupação espacial da região ao longo do século XX, certo? Continuando aqui. Bom, vamos falar um pouquinho da ocupação da região Centro-Oeste. A tabela está aí, certo? Prestando atenção direitinho, tá bom? Vamos lá. O interior do Brasil começou a ser explorado mais intensamente no início do século XVII, certo? A exploração e a povoação dessas terras foram iniciadas por expedições chamadas de entradas e bandeiras. Então, o que foram as entradas e bandeiras? Foram expedições, né, para explorar o interior do Brasil. Então, foi aí que a região centro-oeste começou a ser explorada. As entradas eram expedições oficiais organizadas pelo governo colonial, que saíam do litoral em direção ao interior, com o objetivo de reconhecer o território e enviar informações a Portugal, além de reprimir povos indígenas resistentes à ocupação portuguesa. Tá vendo? Essas expedições eram formadas por portugueses e colonos. As bandeiras, organizadas e financiadas especialmente por colonos paulistas, eram expedições particulares que saíam da vila de São Paulo rumo ao interior do Brasil, alcançando a porção central do território. Tá vendo? Essas incursões tinham como meta aprisionar indígenas para o trabalho escravo e procurar pedras e metais preciosos. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, em 1693, milhares de pessoas se estabeleceram ao redor das áreas de mineração, que também se estendiam por partes da atual região centro-oeste. O ouro chamou muita gente para lá. Com a decadência da atividade mineradora em Minas Gerais, por volta de 1750, a população que havia se estabelecido na porção central do território brasileiro encontrou a pecuária como atividade mais atrativa. E assim se formou, né? Houve a ocupação do território da região centro-oeste. Vamos lá. Vamos dar dicas aqui sobre o nosso exercício. Vamos lá. Olha só. Exercício da semana 28. Ó, número 1, com a diversificação da economia na região centro-oeste, como foi a participação da região no PIB brasileiro nas últimas décadas? Está lá na tabela, está muito fácil essa questão aqui, tá bom? Vai lá, olha lá na tabela e segue, e muito bom. O 2, a região centro-oeste tem participações nos 3 setores da economia, primário, secundário e terciário, como foi dito. No entanto, ela é marcada principalmente pelo desenvolvimento das áreas, o quê? Agrícolas, tecnológicas, de mineração ou de turismo. Lá, veja só. 3. Observe a tabela abaixo e marque em qual colocação ficou a região centro-oeste em relação ao PIB por regiões em 2015. Observa aí o ano de 2015, veja os valores
e você vai dizer a posição em outras regiões, em relação ao PIB, certo? E é só marcar. E a questão 4 e última, a questão 4 e última, a região centro-oeste fica no interior do território brasileiro, longe do litoral onde se deram as primeiras ocupações pelos portugueses. Desse modo, como e quando se deu início à exploração e povoação da região centro-oeste. Começou no meio do século XX, com o fim da Segunda Guerra Mundial? Olha, claro que não. Iniciou logo no início de 1500, veja só, houve um processo depois. Começou após a independência do Brasil no século XIX, foram iniciadas por expedições chamadas Entradas e Bandeiras no século XVII. Tá fácil essa, viu? Facile, certo? Ah, ainda tem mais um, sim, mas a gente trabalha ela agora. As entradas e bandeiras eram atividades comuns realizadas no Brasil colonial. As bandeiras eram expedições particulares realizadas por colonos paulistas. Desse modo, qual era o objetivo das entradas? Explorar todo o litoral brasileiro, expandir as fronteiras do Brasil para os países vizinhos da América do Sul, especialmente a Argentina, sair do litoral em direção ao interior do país para reconhecer a área, enviar informações para Portugal e reprimir povos indígenas contrários à exploração portuguesa. Fácil. E preservar as florestas de todo o país e punir as pessoas que destroem a natureza. Isso aí, vamos lá. Então, tá fácil, bem dada a dica, certo? Agradeço a vocês, valeu mesmo. Sétimo ano, valeu. Valeu mesmo, hein?